O que seria o conceito narcisismo das pequenas coisas, elaborado por Freud e, na verdade, trazido por ele em dois artigos, que seria a Psicologia das Massas e a Análise do Eu e o Mal-Estar na Civilização? E como é que se encaixaria isso nos dias atuais? Então, eu te convido a assistir essa aula até o final para descobrir realmente qual é a ligação entre essas questões. Então, vou me apresentar, sou o Leandro, estudante de psicanálise, estou no segundo ano de faculdade na Uninter e o meu objetivo é ser psicanalista. Mas lembrando que para ser psicanalista não basta ter graduação, como outros cursos têm. Para ser verdadeiramente um psicanalista, ou para ser um psicanalista de fato, além dos conceitos estudados, porque a faculdade traz só o conceito, tu tem que passar por análise, ou no caso eu vou ter que passar por análise, e também ter um supervisor. Então tem que ter esse tripé psicanalítico para eu poder ser um psicanalista de fato. Então só a faculdade não é suficiente. E sem contar que os estudos é para a vida toda, não basta só, estudei faculdade e não preciso mais. Então é para a vida toda. E nesse conjunto de aulas, a questão é trazer a questão do narcisismo enquanto visão psicanalítica. E, claro, ao mesmo tempo também trazer a questão patológica, porque, lembrando, todos nós temos um pouco de narcisismo. A diferença é quando esse narcisismo ela é exagerada, quando ela passa do ponto a ponto de atrapalhar as relações interpessoais, certo? Então é isso que está trazendo que eu estou trazendo não, né? Que a faculdade está trazendo. Lembrando que são estudos, eu não li esse texto, eu acabo lendo na hora e então aí vai se, digamos que eu e tu vamos conhecendo junto o texto, tá? Então, bora pro texto então, vamos lá, vamos secar a questão no caso do narcisismo nas pequenas diferenças. Então vamos lá, fundamento teórico. O que seria o fundamento? Vamos ver o que traz aqui a questão do fundamento teórico. Lembrando que as aulas são divididas em 5 temas e mais uma questão prática. Então essa é a nossa aula 3. Apesar de normalmente dá uns 2 vídeos a cada aula, ou 2 vídeos por aula, que é desenvolvido, às vezes até 3 vídeos por aula, mas essa aqui é a aula 3. Então vamos lá. É muito comum ouvirmos diversas críticas referentes à psicanálise. Com certeza. Principalmente, tudo é sexo. Mentira. No começo até foi essa questão. Porque por causa dos neuróticos, das histéricas, mas se viu que não, que a psicanálise é muito maior que isso. E não raro uma delas seria o seu enfoque no individualismo. Alguns estudiosos afirmam que a psicanálise tem um forte foco na mente do indivíduo. Enfim, no desenvolvimento do eu e nos conceitos internos do sujeito. Para eles, esse tipo de abordagem reforçaria uma visão individualista da vida humana, claro, porque daí olha muito para si, diferentemente de outras terapias, que é a questão do seguir certos padrões, melhor fazer assim, melhor fazendo assado. Na psicanálise é tudo em relação ao eu, ao sujeito, tá? Mas o que tu pensa, o que tu quer. Então realmente é outro foco. Mas parece tipo, diz que reforçaria uma visão individualista da vida humana, que não é verdade, tem nada a ver uma coisa com a outra, porque também a gente tem que aprender a viver em sociedade, porque o ser humano ele é um ser sociável. Uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas é o que dizem. Uma vez que os problemas psicológicos seriam vistos como questões internas, desconsiderando, portanto, o contexto social e cultural, ao não levar em conta os impactos relacionados com pobreza, racismo, desigualdade, etc. Alguns críticos vão afirmar que a psicanálise está intrinsecamente relacionada ao narcisismo, reforçando a ideia do individualismo. Contudo, o senhor Sigmund Freud, o nosso pai da psicanálise, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, nos diz que, e aqui o texto da aula traz um texto desse artigo, a oposição entre psicologia individual e psicologia social, ou das massas, que à primeira vista pode parecer muito significativa, perde boa parte de sua agudeza e se a examinarmos mais detidamente. É certo que a psicologia individual se dirige ao ser humano particular. Como quem diz, é meio óbvio.
investigando os caminhos pelos quais ele busca obter a satisfação de seus impulsos instintuais. Mas ela raramente, apenas em condições excepcionais, pode abstrair das relações deste ser particular com os outros indivíduos. Então, na vida psíquica individual, o outro é, via de regra, considerado enquanto modelo. Quer dizer, as pessoas também seguem um outro. Eu até expliquei na aula passada sobre a questão do grande outro, com letra maiúscula. Então, considerado enquanto modelo, objeto auxiliador e adversário, e, portanto, a psicologia individual é também, desde o início, psicologia social, no sentido ampliado, mas inteiramente justificado. Então, o que o Freud quis dizer com isso? Que mesmo sendo uma questão individual, aquela questão que o indivíduo está trazendo veio de fora, veio de uma questão social também. Então, estão intrinsecamente relacionadas, elas não são separadas. Né? Apesar de estar trabalhando com o sujeito, mas o sujeito está trazendo uma carga social. Né? Então, esse é o ponto que o Freud trouxe nesse trecho aqui, pelo que eu estou entendendo. E não apenas Freud percebeu a importância do contexto social para a psicanálise. Está dizendo que o texto também não foi só ele que percebeu. Podemos citar diversos outros psicanalistas clássicos e contemporâneos que também foram além e levaram em consideração as interações entre indivíduo e seu contexto social, tais como Ferenczi, Winnicott, Lacan, Erich Fromm, William Wright, Frantz Fanon, Nancy Chodorow, acho que é assim que pronuncia, e Marie Langer. Então podemos deduzir que a psicanálise incomoda. Que aqui o texto também está defendendo porque o curso é de psicanálise. Mas não vejo nada que afronte, está sendo apenas realista na intenção da psicanálise. E além de incomodar, muitos críticos não a estudam, não a conhecem. Assim é mais fácil desmerecê-la e dizer que não é uma ciência, que lhe falta objetividade. Que se trata apenas de sexo, que é machista, cara, lenta e que não possui eficácia. Realmente, ela é uma terapia mais lenta. Só que é uma terapia que realmente ela vai na raiz da questão. Diferente de outras terapias que é aquela coisa imediatista, ela é superficial, mas aquilo está dentro de ti. Aí eu vou trazer um exemplo que quando eu fiz tratamento, mas daí não era psicanálise. Não conhecia a psicanálise ainda. Era a questão era outra terapia. E, claro, ajudou no primeiro momento, eu estava numa questão pessoal tensa, enfim. Só que chegou um ponto que não teve como dar mais continuidade, assim, na questão psíquica, porque tinha coisas que eu cheguei e disse, mas isso aqui tá assim, tá assado, tô fazendo, blá. Por que ainda me incomoda certas questões? Por que ainda tenho certas questões frágeis dentro de mim? Porque eu não me sinto, de certa forma, né, enfim, questões minhas, mas assim, por que eu tô me sentindo desse jeito? E aí, claro, porque daí é aquela coisa, foi feito superficial, que é bom, não estou dizendo que é ruim, mas falta a questão mais intrínseca, mais interna, mais raizada do ser. Né? Então é essa a questão. Então por isso que aqui fala o texto, sendo assim, devemos mais do que nunca estudá-la a fundo. Então vamos agora então trabalhar alguns conceitos de que Freud nos fornece em dois importantes textos, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Isso aí é um texto, vai ter um E na frase, e o mal-estar na civilização. Hostilidade das relações. Café para manter firme e forte nos estudos. Então, de acordo com Freud, em quase todas as relações íntimas e prolongadas, por exemplo, casamento, amizade, vínculo entre pais e filhos, irá conter um nível de aversão e hostilidade que geralmente é reprimido e, portanto, não será percebido. Contudo, no contexto das massas, essas diferenças ou aversões poderão ser temporariamente suspensas para que os indivíduos próximos se comportem de forma homogênea. Ao fazer conexão desse tema com o narcisismo, Freud irá sugerir que a hostilidade em relações íntimas, em grupos sociais, pode ser uma manifestação do narcisismo, pela qual o indivíduo ou o grupo sente aversão por pequenas diferenças que parecem ameaçar sua identidade e desenvolvimento. De certa forma, tais diferenças irão facilitar a coesão de um grupo que irá direcionar sua agressividade para aqueles que são externos ou diferentes. Aqui o texto está bem claro já, está encaminhando para
um grupo com os mesmos pensamentos, ou uma coisa que induza a isso. Aí fala a relação entre identificação e agressividade. Então podemos entender que a identificação, processo psicológico fundamental na formação de vínculos, cada identificação, tu se identificar com outra pessoa, com outra questão do grande outro, por exemplo, é o mais antigo laço afetivo do ser humano. A questão de se identificar com questões iguais. Sendo assim, não estaríamos errados em pressupor que se nos identificamos com alguém ou com algum grupo, será mais fácil, será mais difícil ser agressivo a eles. Isso é fato. Vai ter menos contradições. E é nesse sentido que Freud irá afirmar que a identificação é um dos mecanismos que mantém a unidade e diminui a hostilidade interna de um grupo. Porque está de acordo. De acordo com ele, o ato de identificação com o outro nos leva a uma diminuição de tendências agressivas, pois iremos ver o outro como parte de nós mesmos ou como alguém com quem compartilhamos características importantes. Iremos, portanto, desenvolver sentimentos de solidariedade aos membros do grupo. Então, aqui é a questão da relação entre identificação e agressividade. Quanto mais identificado, menos agressivo vai ser. Menos agressividade vai ter. E aí vem a relação com o líder. Porque todo grupo normalmente tem um líder. Isso até o Bion fez testes na questão de pegar um grupo, determinar um grupo e não identificar um líder, não determinar quem seria o líder. E muitas vezes surgiu um líder. Então, como se o ser humano precisasse de um líder. Mas vamos ver aqui, ó. A massa, de acordo com Freud, necessita de um líder. Ele justifica essa necessidade nos dizendo que os membros do grupo renunciam ao seu próprio ideal do eu. Lembra que o ideal do eu é aquela coisa que vem de fora. Então eles renunciam ao seu próprio ideal do eu e substituem pelo ideal da massa. Na verdade, faz uma troca, que é de alguma forma incorporada pelo líder. O líder é que traz as instruções. Dessa forma, esse líder será investido de um poder que não possui, devido à crença dos indivíduos sobre suas qualidades. E aliado a isso, Freud ainda vai nos dizer que o líder é visto como um pai primordial, que ama todos os indivíduos da massa e é amado incondicionalmente por todo o grupo. Isso ele é inquestionável. Não é contestado, porque tu acaba meio que deixando de lado as questões do ideal do eu para seguir essa questão do ideal da massa. E aí também a questão da civilização e descontentamento. Ao pensarmos na organização social, não podemos ignorar a instituição Estado, que se faz presente de diversas formas e visa assegurar a ordem e segurança, a garantia dos direitos e liberdades, a provisão de serviços públicos, a regulação econômica, a redistribuição de renda e promoção da justiça social, a defesa nacional, a gestão das relações internacionais, entre outras tantas funções. Aqui está falando toda a questão do Estado, tantas atribuições que o Estado traz. Podemos, portanto, perceber que o Estado se faz presente de formas variadas e garante, de forma geral, condições mínimas de vida à população. Contudo, não precisamos pensar em um sistema estatal para vermos tal estrutura. É o que Freud nos trouxe, vai nos trazer. Então, Freud irá nos dizer que em qualquer sociedade civilizada, o fenômeno da civilização irá fornecer segurança aos seus membros. Tem isso, para se sentir acolhidos. Contudo, ele ressalta que para vivermos em tal estrutura, precisamos renunciar a certos instintos, trocar um tanto de felicidade por um tanto de segurança. De acordo com ele, a própria natureza da civilização exige que façamos sacrifícios que irão gerar insatisfação e infelicidade de seus membros, ou seja, o descontentamento seria visto como um subproduto inevitável do processo civilizatório. Olha, hoje assim, ó, a questão linguística tá tensa. Inevitável do processo civilizatório. E aí outra questão aqui é a libido. Partindo da ideia freudiana de que somos insatisfeitos com a civilização devido às restrições impostas pela vida social, no caso, a gente vive reprimindo certas questões que a gente gostaria de ser, mas não pode por questão da sociedade, é possível, de alguma forma, pensar sobre a libido relacionando-a com o texto anterior de Freud, que no caso é a psicologia das massas e a análise do eu.
As frustrações geradas pela civilização podem levar ao retorno da libido ao eu. Aquela coisa, tu não consegue colocar libido, tu retorna ao eu, que é central na formação do narcisismo, intensificando um sentimento de alienação que, por sua vez, irá amplificar as pequenas diferenças entre indivíduo e grupo. Então, dessa forma, podemos entender que a estrutura civilizacional não só impõe sacrifício à satisfação instintual, gerando um mal-estar, como também amplifica as divisões sociais por meio do narcisismo, que se alimenta dessas pequenas diferenças para afirmar e proteger o eu, criando um ciclo de descontentamento e antagonismo. Olha que loucura isso aqui, hein? E aqui também traz a questão do Eros e Thanatos. Ao lermos a obra de Freud, podemos ver que ele sugere que a civilização é o resultado do conflito entre duas forças fundamentais, as forças Eros e Thanatos. Eros busca construir e unir, criando laços sociais e culturais, enquanto Thanatos a pulsão de morte, que trabalha para destruir e separar. Então é um conflito entre os dois. São duas forças. A tensão entre essas forças é o que gera o mal-estar na civilização. Então é isso que Freud defende, pois a cultura exige a repressão das tendências destrutivas, Thanatos, e a canalização das energias de Eros para fins socialmente aceitos. Então ele parte dos dois lados, são da civilização. Se formos tentar continuar esse raciocínio, podemos pensar que a canalização de energia para fins socialmente aceitos, no caso aqui a canalização do Eros, poderá gerar frequentemente frustração e descontentamento. Tipo, gostaria de fazer tal coisa, mas já como eu não posso, tá, tudo bem. Deixa assim, aí gerar frustração e descontentamento. Nesse ponto, se trouxermos o narcisismo das pequenas diferenças para essa análise, tal descontentamento poderá exacerbar a hostilidade diante de diferenças mínimas. Seria uma forma de canalizar Thanatos para fora, para o outro. E aí tem a identificação. Ó. Quando redirecionamos nossa libido para o eu, já que a gente não consegue colocar libido em outras questões por causa da sociedade, e fortalecemos nosso narcisismo, aí é onde a gente fortalece nosso narcisismo. Deixamos mais visíveis as pequenas diferenças dos outros. Contudo, ao fazermos parte de um grupo, criamos um sentimento de identificação e homogeneidade entre os membros. E as diferenças individuais serão negligenciadas em favor de uma unidade emocional. Que na verdade não é que tu deixou de acreditar, tu simplesmente só está deixando de lado. Por isso que é negligenciada. Enquanto a formação da massa perdurar, no diz Freud, ou até onde ela se estender, seus integrantes irão se conduzir como se fossem homogêneos, suportando as especificidades do outro, igualando-se sem sentimento de repulsa. Contudo, de acordo com ele, a supressão de diferenças é instável, podendo facilmente se desfazer com com dissolvimento na massa ou quando o vínculo com o líder acaba se enfraquecer. E é onde que a supressão, por isso que fala que a supressão das diferenças ela é instável. Tu consegue até reprimir as diferenças, mas essa repressão ela dura até um certo ponto, até, ou no caso, o vínculo com o líder se enfraquecer, ou a questão da própria questão do grupo. Então tem essa questão também. A agressividade. Como já vimos, a civilização, em troca de nos fornecer segurança, estabelece normas de conduta pelas quais nossos impulsos agressivos são reprimidos. Contudo, esse processo irá nos causar uma tensão psíquica substancial. Imagina, tu está segurando aquela agressividade, está segurando aquela tensão. Tu tem vontade de jogar para fora, mas está reprimido. Então, por isso que fala que vai causar uma tensão psíquica substancial. E para termos alívio, utilizaremos o mecanismo da projeção, que é onde a gente projeta no outro. Abordando esse conhecimento prévio, integrando com que o Freud trabalha em mal-estar da civilização e psicologia das massas e análise do eu, podemos perceber que a tensão gerada pela repressão civilizatória pode levar os indivíduos a projetarem suas agressividades reprimidas para fora, direcionando-as contra os alvos externos, como outros grupos sociais. Aquela coisa, já que tu não consegue colocar ali, tu joga para fora, outros grupos, digamos, sei lá. Né? A gente está na era da esquerda e direita, por exemplo. Tanto a esquerda como a direita, olhando psicanaliticamente falando,
estão inseridos em um grupo, em ideias. Claro que nem sempre eles vão concordar com aquelas pessoas do próprio grupo, da esquerda, por exemplo, pegando um exemplo, mas tanto também pode ser na direita. E aí, nessa questão da agressividade, tu reprime. E tu vai jogar quem? Na direita. E os da direita da mesma forma. Eles vão segurando a agressividade, aquela coisa toda, vão reprimindo para se inserir, continuar inserido no grupo. Mas aí, um jeito de descarregar, joga na esquerda. E assim por diante. Isso é um exemplo, mas existem várias questões religiosas, políticas, esportivas. Então tem tudo isso. Né? Então, e assim intensificarmos a diferença entre os grupos e dirigirmos nossa agressividade para o outro, conseguiríamos, de um lado, um alívio temporário da tensão, e de outro, contribuiríamos com o conflito e a discórdia social, no caso, firmando aquela questão onde tu tá, o grupo que tu tá. E aí entraremos no tema 2, que é a manifestação do narcisismo nas pequenas diferenças nas relações interpessoais. Agora, primeiro se falou na questão de grupos, agora relações interpessoais, entre pessoas. Então, como é que funciona isso? As relações interpessoais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e na manutenção do bem-estar psicológico e social dos indivíduos. Então, está dizendo que as relações desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e na manutenção do bem-estar psicológico. Então, é importante a questão social. Isso está dizendo o texto. Tendo em vista podermos considerá-las a base sobre o qual construímos nossa identidade, valores e sentido de pertencimento. No âmbito pessoal, as interações com os outros irão nos oferecer espelhos através dos quais poderemos nos ver, nos compreender e construir uma autoestima saudável. No contexto social, elas nos auxiliarão no desenvolvimento de habilidades como empatia, comunicação e resolução de conflitos. Essa é a importância do trabalho em grupo, além de proporcionar segurança e conforto em momentos de crise. Contudo, aí vem uns poréns aí. Nós, seres humanos, somos seres curiosos. Embora as semelhanças entre nós sejam predominantes, é justamente nas pequenas diferenças, presta atenção, ó, justamente nas pequenas diferenças que se concentra a nossa atenção em uma aversão desproporcional, transformando o que poderia ser uma base de solidariedade em fonte de conflito em hostilidade. Então, quer dizer, é nas pequenas coisas que a gente torna as coisas maiores, né? Nem fala aqui, ó, que poderia ser uma base de solidariedade em fonte de conflito e hostilidade. E aí Freud nos explica que nosso narcisismo, que continuamente busca reafirmação, irá enxergar qualquer diferença, por menor que seja, como ameaça e crítica implícita a ele e ao nosso desenvolvimento. Diante de tal circunstância, podemos ter condutas diversas. De um lado, podemos desenvolver um ódio, aversão, e sermos intolerantes ao diferente. Do outro, podemos atender ao convite para uma mudança. Fomentar o ódio e a intolerância talvez seja a atitude mais fácil, uma vez que reafirma nossa identidade, nosso modo de ser e estar no mundo como correto e superior, forçando o outro a se retirar. Então, uma forma de exteriorizarmos a agressividade ao outro e, paradoxalmente, reafirmarmos a identidade e superioridade daqueles com quem identificamos é a estigmatização. Então, por meio dela, diferenças sutis serão potencializadas, marginalizadas e utilizadas para a exclusão do outro. Por exemplo, os preconceitos, por exemplo. Outra forma de nos portarmos em relação à diferença é enxergá-la como um convite à mudança. Então, tu pode ter dois viés, a questão da agressividade ou convite à mudança. Freud observou que o narcisismo tende a haver qualquer desvio em relação aos próprios desenvolvimentos individuais como uma crítica, o que acaba por gerar uma exortação implícita à mudança. Deve ser ressaltado que tal reação configura-se uma resistência ativa, pela qual somos levados a entrar em guerra contra qualquer sombra de divergência. Ou seja, para que haja o reconhecimento do outro, devemos necessariamente provocar uma transformação psíquica em nós mesmos. Então a questão está em nós.
Então é nesse sentido que Ferrari afirma que a noção de que tudo de mim difere me ameaça. Então, tipo, tudo que é diferente de mim é uma ameaça, encapsula essa dinâmica em que o reconhecimento da diferença do outro exige uma mudança no próprio psiquismo. Então é aquela coisa do reconhecer que o outro é diferente, ele exige uma mudança na própria mente. Então a aceitação da alteridade não é algo que ocorre automaticamente, ela é sempre acompanhada por uma necessidade de reconfiguração interna. Pode ver que não é uma coisa natural, que desafia a rigidez do narcisismo. Além disso, a ideia de que a alteridade, ou seja, o que é diferente, representa uma ameaça à identidade narcísica, faz com que o convite à mudança seja percebido muitas vezes como uma afronta. O narcisismo resiste à mudança porque ela implica uma abertura para o outro. Uma abertura que pode ser sentida como uma vulnerabilidade ou até mesmo como uma diminuição do próprio eu. Daí é onde difere o nosso narcisismo. Então, não temos dúvidas de que o reconhecimento da diferença, a aceitação da alteridade promove o crescimento nosso como sujeitos. E, portanto, seria a melhor saída quando nos deparamos com o outro. Contudo, você vê os poréns, né? Contudo, sabemos que nem sempre isso ocorre, mas percebemos que em algumas circunstâncias a diferença será tolerada. Mas tu vê que será tolerada é diferente de tu mudar o pensamento. Freud nos mostra que em contextos de formação de grupos ou massas, as diferenças que geralmente fomentariam a aversão e hostilidade são suspensas, permitindo que os indivíduos se comportem como homogêneos, suportando a especificidade do outro. Outro fator que poderia temporariamente apagar as diferenças seria como um surgimento da necessidade de básicas que se tornam imperativas, tipo fome, por exemplo. Nesse quadro, a privação da necessidade poderia levar à suspensão temporária das diferenças, suprimindo distinções que normalmente seriam fontes de conflito e hostilidade. Claro que daí vem em primeiro lugar a sobrevivência, seria nesse sentido. E aí fica aqui um questionamento. Será que após essa suspensão temporária das diferenças seria mais fácil a aceitação da alteridade? E quando fala alteridade seria uma coisa diferente, uma alteração, vem de alteração. E aí, seria mais fácil a aceitação? Então fica aí o questionamento para te pensar aí, né? E para mim também, porque lembrando que esse texto para mim é inédito. Né? Daí eu vou encerrar a aula por aqui, para não ficar tão extenso. E aí seguimos no próximo vídeo sobre o impacto sociocultural. Então, te vejo na próxima. Até mais!